Sejam muito bem-vindos ao canal Piquito Python. Eu sou o Miquim e nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de dados existentes no Python, para que a partir da próxima aula nós já possamos entrar mais a fundo em cada um deles. Bom, na primeira aula dessa playlist eu te mostrei como você consegue criar o seu projeto em Python e também te mostrei como você consegue mostrar algo na sua tela usando a função print, que nada mais é que uma função própria do Python para exibir uma mensagem ou algum valor na tela. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro tipo de dado que a gente vai ver aqui é tipo numérico, né? 1, 2, 3, por exemplo, tipo numérico, onde a gente tem aqui, eu vou criar uma variável, na verdade. Breve introduçãozinha sobre variável. Variável é alguma coisa que a gente cria, né? Um objeto aqui, vamos dizer assim, que a gente cria para guardar o valor de alguma coisa, por exemplo, 10. Var, então, agora vale 10. Ó, 10, né? E no print aqui na nossa função de printar, a gente pode simplesmente printar aqui a nossa variável. Então, a gente vai printar aqui o valor da nossa variável, né? Então, aqui o nome tá muito genérico, né? Geralmente a gente usa, por exemplo, não para números ou... Na verdade, depende, né, do caso da onde você tá implementando, mas o que eu quero dizer é que a gente tenta sempre deixar o mais intuitivo possível. Por exemplo, se você quer salvar aqui uma variável contenha um nome, por exemplo, a gente vai chamar a variável de name, né? Então aqui no caso a gente já tem um outro tipo de dado que é a string, mas aguenta aí. A gente vai ver primeiro os tipos numéricos. A gente tem aqui o num, onde se eu printar aqui, se eu passar pra gente o tipo, né, chamar aqui a função tipo, type, no caso, pedir pra executar, a gente vai printar aqui o tipo dela, né, que é o tipo inteiro. Então, é 1, 2, 3, os nossos números inteiros. A gente tem também, por exemplo, se fosse aqui 10.5, que a gente printar, a gente vai ter o tipo float, que nada mais é do que os números quebrados, né, vamos dizer assim, os números decimais. Float, você vai encontrar float ou floating point, são os números quebrados. Então, vou colocar aqui até para printar também assim, ó. A gente printa aqui o número e o tipo do número, né? Então, 10.15 e tipo float. A gente tem também os tipos complexos, que são o terceiro tipo de número no Python, onde a gente passa primeiro o número real e depois o número imaginário. É tipo de uso muito específico, quem vai usar isso em Python, né? Números complexos, seria um trampo muito específico, mas eu quis trazer aqui só para mostrar que também existe os números complexos no Python. Olha como é que ele fica aqui. Número imaginário acompanhado de um J, né? Então, é isso. A gente tem aqui os nossos 3 primeiros tipos de números. E vamos passar agora para voltar ali para o nosso name. É o nosso segundo tipo de dado no Python, que é a string, ou uma cadeia de caractere, né? Nada mais é que uma cadeia de caractere, onde você pode colocar aqui números, letras, pontos de exclamação, pontos, qualquer tipo de ponto, caractere especial. Pode ter, não, na verdade, eu não me recordo aqui de algum caractere especial, por exemplo. Não, a barra, por exemplo, que ela quebra alguma coisa, ou barra N. Tem caractere que é especial dentro da string, né? Então tem que saber como vai usar direitinho. Mas basicamente é isso. É uma cadeia de caractere na nossa string. Então se eu passar aqui, vou chamar aqui de string. Nossa string, a gente vai ver aqui que é do tipo string, né? E printa todos os nossos caracteres. Posso colocar número aqui que ele vai pegar da mesma forma, então, né? Outra coisa que é importante mencionar é que a nossa string, ela pode ser definida por aspas duplas, igual eu coloquei, ou pode ser definida por aspas simples. O uso vai depender, por exemplo, quando você quiser, por exemplo, digitar, vamos supor, Bob's, vamos colocar Bob's mesmo, Bob's World. No caso aqui, o Python vai entender que essa aspa tá fechando essa, então a gente pode usar tanto o caractere especial na barra para ignorar aqui o próximo, né, comando, o próximo caractere, ou no caso a gente colocaria as aspas duplas por fora. Então ele pegaria a aspa simples como uma aspa mesmo. E outro tipo de definir a nossa string é com aspas triplas. E ela nada mais faz do que permitir que a gente quebra a linha no Python, na nossa string. Então, se a gente printar aqui, por exemplo, vai ter cada linha em uma linha mesmo. O próximo tipo de dado que a gente pode ver, vou colocar aqui var, do tipo boolean, e serve para passar true ou false, 0 ou 1 também serve, 0 no caso para falso, no caso ele vai pegar aqui int, porque ele não foi definido como booleano, né? Então, no caso, o 0 serve pra gente como false, e o 1 entende-se por true, que é verdadeiro ou falso, né? Então, esses são os tipos de dados mais básicos do Python, e a gente pode seguir agora para os tipos de sequência. Eu já preparei aqui, dei uma adiantada na colinha. O próximo tipo de dado que a gente vai ver é o tipo lista. Então, se a gente printar aqui, tipo list, e ele pegou que ele é tipo lista porque está definido com colchetes. É a mesma coisa que você colocasse, por exemplo, definisse ela primeiro como lista, né? Depois passasse o valor. Mas, se você já colocar entre colchetes, você já vai entender que é uma lista. Então, a gente tem aqui tipo lista, que é uma lista,
né, de coisas. Pode ser, por exemplo, string também, guitos. Só se eu printar aqui. É uma lista de itens, né? Ele não faz distinção, mas não tem diferença você colocar tipo numérico ou tipo string ou tipo booleano aqui dentro. A gente tem o próximo tipo de dado, que é a tupla, definido por parênteses, um tuple, né? E a gente tem o tipo set. O set aqui, set. Agora a diferença entre lista, tupla e set, basicamente, que a lista ela é mutável, então vamos supor que a gente tem aqui a lista e a gente quer adicionar alguma coisa na lista, a gente pode usar o append 5, por exemplo, método append. Então a gente conseguiu colocar aqui 5 na lista, né? Agora, se for uma tupla, vamos definir a tupla aqui. A tupla, a diferença é que a tupla a gente não consegue adicionar, editar a lista. Editar a nossa tupla, né? A gente não consegue nem adicionar, nem dar o append, nem remover. Então a tupla ela é imutável, enquanto a lista é mutável. E o outro tipo de dado, que é o set, ele simplesmente... A diferença entre o set e a lista é que ele não respeita a ordem. O set, no caso, ele tá respeitando, mas geralmente não tem index, né? Na verdade, se eu colocar ou tipo numérico, provavelmente pode ser que ele aceite sim. Ele print na ordem, mas por exemplo, se a gente colocar aqui Gui, Amanda, poxa, a gente printar Gui, Amanda, coxa, olha lá, agora ele printou já em ordem diferente, tá vendo? Ele não tem um index. Mas ele também é mutável, só que aí no caso a gente vai usar para adicionar, vai ser o add mesmo, né? Add Tigas, por exemplo. Então o Tigas tá aqui. E o interessante é que, por exemplo, do set também, ele não repete. Se a gente já tiver um Tigas aqui e tentar adicionar um Tigas, ele vai falar como se tivesse um Tigas só mesmo. Então ele não se repete também. Então para usos específicos, quando você vai decidir se vai usar uma tupla, lista ou um set, vai depender muito do contexto ali do seu código. Então, continuando aqui, o próximo tipo de dado que eu quero apresentar, e o último, na verdade, é o tipo dicionário, que nada mais é que uma cadeia de chaves e valores. Então, toda chave tem o seu valor, ou não, né? O nome, por exemplo, Amanda, idade, né? Tá separado por vírgula, tá vendo? Idade, 22, cidade, UDIA. E o tipo, né, da onde tá chamando aqui o type, o dict, ele é usado geralmente para quando você quer salvar muitos dados mesmo, muitos valores e deixar organizado. Por exemplo, aqui poderia ser informações da pessoa, né? Aí você agrega todas as informações da pessoa junto aqui. Então, beleza? Esses são os tipos de dados em Python que eu queria apresentar para vocês. E agora o plano é fazer vídeos dedicados a cada um desses tipos de dados em Python, onde eu vou mostrar com mais exemplos, mais atributos, que são essas funçõezinhas, por exemplo, que eu usei a lista, né? List.append. No caso aqui, o append, ele é um método da lista. Então, string também tem método, int tem método. Então, a gente vai dar uma olhada nesses métodos, que são coisas que a gente consegue fazer, né, para manipular os dados. E é isso, então. Por essa aula é isso. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula. Valeu!